Estes arquivos guardam parte importante da história da universidade. O Centro de Memória Universitária, que funciona no último andar da biblioteca, é responsável pela preservação de itens de valor histórico e pela guarda de documentos produzidos a partir das atividades da universidade. Desde o início da universidade, a gente recolheu todo esse material a partir do ano de 95 e colocou ele todo num local só para que a gente pudesse dar depois um retorno, né, para a comunidade, para a própria universidade, para guardar essa história da universidade que é tão importante e que a gente gostaria que muita gente ainda conhecesse. O CMU existe desde 1995 e conta com uma série de itens de valor histórico que ajudam a compreender o esforço realizado pela comunidade de Blumenau para a construção da universidade. As fotografias em preto e branco guardam a memória da inauguração dos primeiros blocos da FURB, em 1969. A construção dos prédios foi viabilizada por meio da venda de uma rifa que engajou a comunidade. Alguns dos bilhetes originais estão preservados no acervo do Centro de Memória Universitária, assim como o registro fotográfico da entrega dos prêmios aos vencedores. Vanessa Martins, responsável pelo CMU, explica que a avaliação do valor histórico dos itens a serem preservados leva em consideração a relação dos fatos históricos com a comunidade. É uma decisão relativamente difícil para a gente, né? Enquanto acervo histórico da universidade, a gente tem uma tendência a querer guardar tudo, né? Porque tudo parece importante, mas a gente analisa o que esse evento foi para a universidade e para a comunidade em geral, assim, qual a importância dele enquanto universidade, porque a universidade sempre esteve muito presente na comunidade. Então não é só as questões internas, históricas, mas também relacionada ao município, né? Então é sempre feita uma análise não só de uma pessoa, mais de uma, né? Inclusive às vezes com a reitoria, para a gente ter certeza de que é um material que deve ser guardado e que tem importância futura. Neste livro, autoridades que visitavam a instituição eram convidadas a registrar suas impressões sobre a universidade. Prêmios conquistados em competições universitárias, presentes oferecidos à universidade por visitantes e as primeiras edições de jornais da universidade também fazem parte do acervo. O cuidado com a conservação dos itens é uma das preocupações da equipe do CMU. A gente tem documentos de várias épocas diferentes, né? Inclusive o material desses documentos eram diferentes, o tipo de papel, né? O tipo de material que era utilizado para fazer o papel e nele em si, né? Algumas colas, grampos, então a gente tenta sempre fazer uma higienização desse material, que é muito importante, né, por questões de ferrugem, de mofo. A gente mantém ele dentro de um acervo fechado, com climatização, né, dia e noite, então eles estão sempre nesse ambiente climatizado, com uma iluminação adequada, dentro de caixas que vão fazer uma organização e além da organização manter a estrutura do documento e manter ele fora do alcance de insetos e outras condições que podem deteriorar o documento. Além de itens que possuem valor histórico e cultural, cabe ao Centro de Memória Universitária a gestão dos documentos produzidos em decorrência das atividades da universidade, como atas de conselhos e portarias, por exemplo. Esse tipo de documento precisa ser arquivado para fins comprobatórios. Nos dias atuais a gente já tem um sistema que facilita isso também e estamos trabalhando na questão das assinaturas eletrônicas para tentar migrar para os documentos digitais. Mas nesse meio tempo a gente tem que pensar que a nossa universidade, ela nasceu como uma faculdade lá em 1964, quando a gente utilizava uma máquina de datilografia, né? Os nossos primeiros processos, eles são só físicos, eles foram digitalizados, hoje eles estão disponíveis já em meio eletrônico, né? Mas a gente, por questão legal, a gente ainda precisa guardá-los, né? Então aqui o CMU, ele sempre vai ter documentos históricos da instituição que remetem à história dela, né? Mas também documentos probatórios dessa instituição. Uma parte do acervo do CMU foi digitalizada e está disponível por meio do site furb.br/CMU. É o caso das plantas do arquiteto blumenauense Egon Bels, que foram doadas à universidade pelo Núcleo de Blumenau do Instituto de Arquitetos do Brasil. O acervo do arquiteto reúne cerca de 300 projetos que podem ser consultados presencialmente, mediante agendamento ou pelo site do CMU. Então a gente tem um site aberto à comunidade, onde as pessoas podem já ver uma parte do nosso histórico, saber os documentos que a gente tem, né?
Nem sempre a gente consegue atender as necessidades, porque a maior parte da nossa massa documental é relacionada à universidade. Tem algumas coisas do município e pesquisas, né? Mas já fica disponível isso no site para que a pessoa saiba o que a gente tem e já vir certeira para procurar o que ela precisa. O Centro de Memória Universitária está localizado no último andar da Biblioteca Universitária, no Campus 1 da FURB. O horário de atendimento é das 8 ao meio-dia no período da manhã e das 13 às 17 no período da tarde.